Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Lianir, eu sou bacharel em Direito, advogado e também estou me dedicando nos últimos anos aí à vida de concurseiro. Tenho feito alguns concursos mais aqui na área de Minas Gerais mesmo e eu decidi começar a montar alguns vídeos de concurseiro para concurseiro. Então, não que eu seja especialista em algo, principalmente não especialista no que eu vou falar, sobre o que eu vou falar hoje, mas eu acho que é uma boa oportunidade de eu revisar alguns conteúdos e também de eu poder contribuir um pouquinho pro aprendizado de outras pessoas, de vocês que estão gastando um tempinho aí para assistir os vídeos. Eu vou pedir um pouco da paciência de vocês, porque esse aqui que eu estou gravando é o meu primeiro vídeo, então por favor me desculpem. Questão de vídeo, a câmera, eu estou usando a webcam do notebook mesmo, então a qualidade não é boa. O que é bom que eu fico um pouquinho mais bonito, então vale a pena às vezes a câmera não ser tão boa. Eu vou pedir para vocês também, se possível, dar o feedback ao final do vídeo ou no meio, se vocês não conseguirem chegar até o final. E curtir se gostarem aí do conteúdo que eu vou passar para vocês aí hoje. Sobre a inscrição, ao contrário de vários outros canais, peço para vocês terem cuidado com relação à inscrição, porque o meu canal, a ideia que eu tenho para ele é que seja algo bem diversificado, porque eu sou fotógrafo também, eu mexo com outras coisas, com jogos e com um milhão de coisas, e provavelmente vou postar vários conteúdos aqui sobre isso. Então, se você se inscrever, provavelmente pode ser que você apareça ali no seu feed vários conteúdos que não sejam tão interessantes. Eu prefiro ser encontrado pelas buscas lá mesmo, de acordo com a necessidade que a necessidade que vocês tenham, ok? Vamos dar início ao vídeo de hoje. Hoje eu separei aqui um vídeo a respeito da obra Para Entender o Texto, Leitura e Redação. Essa aqui é a capa do livro, que está aqui do lado. É um livro extenso, ele tem ali 400 páginas, mas eu achei um livro muito interessante, principalmente para a área do concurso, porque eu comecei a estudar ele porque o concurso que eu fiz, na verdade ainda estou fazendo, né? Tem algumas fases, se eu for aprovado na primeira fase do Objetiva, o concurso aqui da Assembleia, da OMG, que colocou como bibliografia sugerida esse livro aqui. Então eu tive a curiosidade de procurar e fazer uma leitura nele, principalmente porque eu sou péssimo em interpretação de texto. Eu não era, mas em algum momento eu comecei a errar muito a questão de interpretação de texto. Então eu parei para ler esse livro. Aí eu resolvi também aproveitar que eu já estava lendo o livro mesmo e fazer esse vídeo aqui para vocês. E também que vai servir para mim, né? Porque se eu precisar revisar em algum momento o que eu aprendi nesse livro, é só eu voltar nesse vídeo e ver o que eu falei. Então, como eu já disse, esse livro é uma bibliografia sugerida lá no concurso da Assembleia, que já teve a primeira prova, né, a prova da primeira fase, e para os cargos de nível superior ainda terão outras fases, principalmente que vai cair também em questão de interpretação de texto, né, de interpretação e produção de texto. Mas, cara, ele é um tipo de livro assim que eu acho indispensável até mesmo para outros concursos. Por exemplo, essa semana que eu estou gravando esse vídeo, saiu o padrão de resposta da discursiva do Ministério Público aqui de Minas Gerais. E eles citam lá expressamente como lá no padrão de espelho de resposta esse livro aqui. Ou seja, como se eles tivessem usado ele também para verificar as questões, né? Ele é um livro clássico, então realmente muita gente deve utilizar ele, muitas bancas utilizam ele para elaboração de perguntas e também para falar ali sobre a interpretação de texto e a produção de texto também no caso das discursivas. Ressalto que ele é um livro antigo, a edição que eu li é a de 2001 e a última que eu encontrei dele é de 2007. Não sei se teve edição depois disso, acredito que não. Foi a última que eu consegui encontrar. Ele é um livro de mais ou menos 400 páginas que são divididas em lições. Ele divide em 44 lições. E cada lição do livro, o que seriam
44 capítulos. Cada capítulo do livro ele inicia com uma reflexão teórica sobre o assunto que ele está tratando naquele capítulo. Ele coloca um texto e comenta esse texto, falando ali um comentário em cima da teoria, né? Uma análise em cima da teoria que ele acabou de explicar. Depois ele dispõe sobre um texto ou um outro texto, e aí ele dá exercícios sobre esse texto que ele deu na prova. Uma coisa que eu achei um pouco complicado, que eu acho que poderia ajudar mais se fosse diferente, é que os exercícios não têm resolução. São vários exercícios, 90% dos exercícios são questões abertas, e não tem nem ali o que o autor consideraria como certo, e uns 10% são questão fechada. É mais ou menos uma questão fechada por bateria de exercício, que também ela mesma não tem gabarito. Então isso eu achei um pouco complicado, porque a gente que está estudando assim, a gente gosta de resolver a questão e de saber se aquilo que a gente marcou está certo ou não, né? Porque às vezes só você marcar ali a alternativa ou escrever a resposta, você não sabe se está certo. Então, para a gente que foca em concurso público, em acertar questões, é um pouco mais complicado. Então eu vou começar já no próximo slide agora com as lições. Na primeira lição, como não poderia ser diferente num texto aí sobre interpretação de texto, ele fala sobre texto. Ele começa dizendo que o texto, enfatizando que o texto não é um aglomerado de frases. O que é isso? Se você pegar várias frases isoladas, falando de várias coisas diferentes, sem nenhuma conexão entre elas, ela não é um texto. Ela só é um aglomerado de frases. Nunca fragmentos isolados. E outra coisa também que ele enfatiza com relação a texto na primeira lição é a importância do contexto no qual o texto é utilizado. Por exemplo, ele cita: nossa cozinheira está sem paladar. Essa situação que ele cita, e ele expõe isso no livro, eu vou procurar utilizar 90% dos exemplos que ele deu nos livros. Dificilmente eu vou colocar um exemplo meu, tá? Até mesmo porque isso aqui é mais uma obra que eu não estou colocando a minha opinião, só estou tentando resumir o que ele colocou no livro. Então, a maioria dos exemplos aqui são exemplos tirados lá do livro, tá? Então, no livro ele coloca esse exemplo aqui: nossa cozinheira está sem paladar. A depender do contexto, você vai poder tirar conclusões diferentes a respeito disso. Por exemplo, se isso aqui foi feito numa sala de jantar, você vai poder tirar a conclusão de que ela temperou a comida mal, por exemplo. Ela colocou muito sal ou não colocou sal na comida. O gosto está diferente do que normalmente ela faz. Ou pode ser também numa consulta médica. Tivemos recentemente agora, né, ainda estamos vivendo a questão da Covid-19, que um dos sintomas registrados em algumas pessoas é justamente a perda do paladar. Então, o nossa cozinheira está sem paladar pode fazer referência a um quadro médico dela, a um sintoma de alguma doença que ela esteja sentindo, a depender do contexto. Outro exemplo que ele cita para falar dessa questão de conceito, de contexto, e também para falar que o texto não é um aglomerado de frases isoladas, é essa frase aqui, que ele cita até que foi dita por um político lá na década de 80, 90, se eu não me engano, que ele estava sendo acusado de corrupção, de algum esquema lá, de algum problema que teve, e ele respondeu a um dos jornalistas da seguinte forma: como Pedro, eu nego, nego, nego. Qual que é o problema dessa afirmação que ele fez? Na história ali contada, narrada na Bíblia, você observa que ele fez menção a uma passagem do Evangelho que cita um momento que Pedro nega Jesus por 3 vezes.
Só que nessa passagem da Bíblia, Pedro está falando uma mentira, porque ele está negando que conhece Jesus, sendo que ele conhece Jesus. Ou seja, ele tentou usar um texto a favor dele, mas na verdade, por não ter entendido um texto como um todo, usado a frase num contexto completamente diferente do contexto original da frase, ela acabou não sendo aquilo que ele queria dizer e não sendo favorável para ele como deveria ser. Todo texto também ele é um pronunciamento dentro de um debate mais amplo. Então, a banca deu ali determinado tema numa prova discursiva. A gente tem que sempre lembrar que esse tema que ela deu está sempre dentro de um contexto maior. E é importante também a gente aprender qual é o pronunciamento dos textos. Todo texto tem um tema. A gente vai ver em outras lições aqui que ele vai falar que o autor, praticamente sempre, ele é um autor parcial. Ele vai estar se posicionando naquele texto de forma direta ou de forma indireta. Então a gente tem que entender sobre o que o texto está sendo falado, qual é a posição que o autor defende. E isso aqui também é muita questão de prova, né? Sobre o que o autor quis dizer, sobre o que o autor expôs em determinado assunto. Beleza? Então essa foi a lição 1, vamos passar agora para a lição 2. Na lição 2, o autor ele já vem trabalhar a questão da intertextualidade. Por intertextualidade, a gente pode entender ali que é a citação ou a utilização de um texto por outro texto, com essas finalidades aqui, ó. Ou com a finalidade de reafirmar, ou seja, dizer algo no mesmo sentido do que um autor já disse, ou no sentido de polemizar, visando inverter, contestar, deformar ou fazer uma paródia de algo que já foi dito. A respeito disso daqui, ele traz esse exemplo aqui embaixo da Canção do Exílio e do Hino Nacional. Ele cita, por exemplo, esse trecho da Canção do Exílio. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Trecho da Canção do Exílio. E também cita o Hino Nacional Brasileiro. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Observando os dois textos, a gente consegue perceber que eles têm muita semelhança. Não tem como imaginar que isso aqui tenha sido uma criação original. Aqui é um exemplo de intertextualidade, na qual, na escrita do hino nacional brasileiro, foi utilizado trechos nessa Canção do Exílio no mesmo sentido, de enaltecer a pátria, né? De enaltecer o Brasil. Outra situação que eu lembrei enquanto eu estava lendo o livro foi de uma situação que aconteceu comigo recentemente, quando eu estava conversando com uma colega minha. A gente estava conversando, aí conversa vai, conversa vem. Ela contou alguma coisa que eu falei, não, mas como que isso aconteceu? Aí ela me respondeu dessa forma aqui, ó. Não sei, só sei que foi assim. Aí a gente já riu na hora, porque eu tenho certeza que... E a gente conversou, né, que realmente ela citou um personagem lá do filme do Alto da Compadecida, que quem não tiver visto ainda, eu aconselho. É um filmaço, para mim um dos melhores filmes nacionais. Que esse personagem aqui é praticamente uma frase ícone dele, né? Que sempre que ele é perguntado de alguma coisa assim, às vezes ele conta uma história, aí quando alguém contesta algo que ele disse na história por ser impossível, não sei, só sei que foi assim. Então esse é um exemplo de intertextualidade. A gente usa muito às vezes no dia a dia sem nem perceber ou sem nem saber quando a gente cita outros textos que a gente já viu, que a gente já em algum momento a gente já se deparou com eles. E também, nesse exemplo aqui, eu aproveito para citar outra coisa que o autor comenta, que é a respeito do repertório do leitor. Que o uso dessa intertextualidade, tanto para você compreender quanto para você utilizar, você precisa de repertório. Se você não tiver repertório, pode ser que você
não consiga entender que aquele texto está utilizando de outro texto. Por exemplo, eu já tinha visto esses dois textos, já tinha visto a Canção do Exílio e já tinha visto o Hino Nacional, mas nunca tinha feito essa relação. Não sei porquê, não tinha parado assim para ver. Não sabia que essa Canção do Exílio era anterior ao Hino Nacional, por exemplo, de forma que ele tenha se utilizado dela para montar a letra. Se a pessoa não tiver assistido esse filme, ela não faria essa ligação, que essa frase foi tirada de um texto, de um livro, de um filme. Acho que eu falei filme mesmo, né? Que não, que foi tirada de um filme. Seria só uma frase ali normal, sem contexto. Ok? Então ele cita sobre essa importância de repertório para você conseguir identificar esse tipo de intertextualidade. E para aumentar o repertório é lendo, é buscando conhecimento. Aí é da cultura de cada um, do seu costume de cada um. Ok? Então isso aí é basicamente o que ele fala lá na lição 2 do livro. Já na lição 3, ele já vem trabalhar um pouco sobre o contexto histórico, que são situações que são trazidas para dentro do texto de acordo com o momento social que aquele texto foi escrito. Por exemplo, não faz muito sentido a gente analisar textos escritos há milhares de anos atrás e querer que a gente consiga interpretá-los como se a gente interpretaria um texto que foi escrito semana passada. Obviamente, os problemas sociais eram outros. Claro que tem problemas sociais que vão ser comuns e que são ideias que ainda são atuais. Mas também vão ter ideias que são ultrapassadas, tem ideias que eles tinham naquela época que hoje em dia já não se existem mais. Às vezes ele escreveu naquela época por causa de um determinado contexto ou influenciado por um determinado evento que aconteceu. Então tudo isso tem que ser levado em consideração para fazer uma boa interpretação do texto. A época que esse texto foi produzido. Tá? Então isso é sempre importante. Dica que eu dou em relação a concurso que professores já me deram e que eu passo para vocês. Sempre que ler os textos lá de concurso, uma das informações mais importantes do texto está lá naquele parênteses do final que mostra a fonte, que lá vai mostrar o nome do autor, vai mostrar onde que aquilo foi publicado, vai mostrar o ano de publicação, lá embaixo, lá depois do texto. Se atenham a essa informação. Se atenham a essa informação, porque você tendo uma noção de qual ano que foi escrito, você pode conseguir ligar aquilo a algum evento ou tirar alguma interpretação ou conclusão que você não tiraria antes. Ok? Por exemplo, ele cita o exemplo do Superman, do Super-Homem, do contexto que os quadrinhos começaram a ser escritos. Para se criar um homem, um super-homem, era um contexto de várias pressões sociais, ali num capitalismo muito forte. E cria-se um personagem, o Superman, que era nas horas vagas, né, de super-herói. Ele era um jornalista comum, que trabalhava também, como as outras pessoas, e que ele tinha poderes para conseguir alterar a sua realidade, ele não ficava preso dentro dela. E também vem trabalhar uma ideia de bem e do mal, de você ser aquele cara honesto, trabalhador, que quer fazer tudo pelas outras pessoas e por aí vai. Tudo isso analisando, ele faz no livro, analisando o contexto no qual começou a ser veiculado esses quadrinhos, essa história do Superman. Então, basicamente, isso lá na lição 3. Já na lição 4, ele vem trabalhar aqui uns planos de estruturas do texto. Para trabalhar essa questão, ele não cita esse exemplo, não cita nada referente a isso, mas eu consegui visualizar muito bem com essa imagem aqui, ó, que é uma imagem do iceberg, né? Iceberg lembra o Titanic também. Mas é porque ele quer dizer que você utiliza diversos níveis de leitura quando você lê um texto. Quando você lê um texto, você pode ter um plano superficial, um plano intermediário e um plano profundo, que vai depender em qual nível aqui do iceberg que você está. Às vezes você lê o texto uma primeira vez, você está só aqui, ó. Você viu ali quem são os personagens.
as falas, os locais que foram citados. Você está lá em cima, só trabalhando ideias concretas. Descendo mais um pouco, você já trabalharia mais uma questão intermediária, os valores, sobre o que aquele texto está falando. E mais profundo ainda, você já conseguiria trabalhar outras ideias, pegar alguns subentendidos, trabalhar uma ideia muito mais abstrata. Então, enquanto lá em cima você via coisas muito mais concretas, aqui vai ficar muito mais num nível abstrato, de tipo, o que está acontecendo realmente, o que ele quis dizer, onde que isso aqui se aplica realmente na prática. Então, são os planos de estruturas do texto que ele colocou. Por isso é muito importante, quando a gente for ler um texto, a gente se atentar para isso aqui. Porque normalmente, óbvio, tem algumas questões de prova que vão estar aqui, ó, vão estar nesse âmbito aqui. Mas as questões mais difíceis de prova vão estar aqui, ó. Vão estar lá naquele último do último subentendido, lá embaixo. O que o autor quis dizer com referente a esse texto? Aí você vai achar a resposta lá no último dos planos, depois que você já entendeu todos os outros planos. Ok? Vamos agora para a próxima lição. A lição agora, lição 6. Ele vem trabalhar agora a questão da narratividade. No livro, ele é um livro muito genérico, né? Ele não vai trabalhar ali só a questão que eu vejo como mais importante para a gente, que é a questão da dissertação. Ele vai trabalhar também a narratividade, vai trabalhar a produção de textos, então a gente vai trabalhar também a narratividade. Ele cita e basicamente conceitua a questão da narração como uma transformação de estado. Aí ele cita no livro o exemplo lá de uma narração envolvendo o corpo de bombeiros, que aí ele cita os eventos, né, que começou a pegar fogo e em determinados momentos ligaram para os bombeiros foram até o local, começaram a apagar o fogo, tudo isso uma narração, porque acontece diversas transformações de estado. Uma pessoa está aqui, está num lugar, depois ela passa para outro lugar. Um lugar não estava pegando fogo, depois começou a pegar fogo, depois parou de pegar fogo. Ou seja, são eventos que se transformaram no decorrer da história. Não foi algo estático, como que nós vamos ver mais para frente, que vai ser atributo da descrição. E ele também fala lá a respeito das fases da narração. Ele divide aí a narração nessas fases aqui, na manipulação, na competência, na performance e na sanção. Aqui eu esqueci de colocar um negrito, mas acho que ficou bem visível aqui que ele divide nessas 4 fases. E para dividir essas fases, ele cita ali uma historinha, tipo Shrek. A historinha que ele citou é Shrek. É Shrek. Antes de ser escrito Shrek, mas é porque também, obviamente, ela já deve ter já é histórias mais antigas. De um cavalheiro que foi resgatar uma princesa que estava numa torre protegida por um dragão. Aí ele, nessa história, acho que o pai da princesa que vai conversar com o príncipe para que o príncipe resgate a filha dele. Então aí ele citaria como a primeira fase a manipulação, que é quando um personagem leva o outro a tomar uma determinada ação. Aí nesse exemplo que ele deu, o pai manipulou o cavaleiro para ir lá salvar a princesa. A segunda fase é a da competência, que determinado personagem de uma história narrativa, ele precisa saber agir para ele poder agir. E nessa historinha que ele contou, ele só consegue a competência porque ele encontra uma fada lá que dá para ele uma espada que tem poderes o suficiente para matar o dragão. A outra fase da performance, que é quando realmente se executa o que ele queria. No caso do exemplo, foi ele ter resgatado a princesa. E ao final da narração, há ali uma recompensa ou uma punição, dependendo de como que a narração terminou. Ele cita basicamente essas aí como as fases da narração. Vamos agora para a próxima lição. Na lição 7, ele continua trabalhando essa questão da narrativa, só que agora para falar sobre o objeto.
Na narração, ele fala que tem dois tipos de objeto. Um objeto que é necessário para você adquirir o objeto fim e o próprio objeto fim. Ele cita o caso de um ladrão. Um ladrão quer roubar algo que está aqui dentro do cofre. Só que para roubar algo que está dentro de um cofre, ele precisa ter ferramentas. Ele precisa ter ferramentas para conseguir fazer isso. E além de ferramentas, ele precisa de um saber. Saber utilizar a ferramenta, saber onde está o cofre, saber como abrir o cofre. Então, são dois objetos que ele utiliza para pegar, por exemplo, um diamante que está aqui dentro do cofre. Então, isso seria um objeto dentro da narração, que é trabalhado ali na lição 7. Ok? A gente vai dar continuidade agora. Na lição 8, ele faz uma diferenciação dos elementos que compõem ali a narração. Nós podemos ter elementos que são elementos concretos e nós também podemos ter elementos que são elementos abstratos. Para exemplificar essa questão, ele contou a história de um asno, que é até um paradoxo famoso aí, famoso, mas eu não conhecia. De um asno que ele estava com fome e estava com sede. Só que aí, ele, em determinado momento, foi disponibilizado para ele, ou ele achou em algum lugar, tanto a comida quanto a bebida. Só que o que aconteceu? Ele, mesmo estando com fome e com sede, ficou em dúvida se primeiro ele comia e depois bebia água, ou se primeiro ele bebia água e depois comia. E ele não conseguia se decidir. O que aconteceu? O asno morreu. Ele morreu de fome, morreu de sede. Isso aí é um paradoxo, que eles trabalham aí o tema, né, da falta ali de decisão, de como que isso pode prejudicar a vida e coisas do tipo, vários outros temas. Mas ele cita isso para exemplificar o que seriam esses elementos concretos e o que seriam os elementos abstratos. Os elementos concretos são o que ele chama de figuras. É aquilo que é algo existente. No nosso caso, a gente pode colocar, por exemplo, a comida, a água, o próprio asno, são elementos concretos, são figuras. E já os elementos abstratos são aqueles que não existem fisicamente. Por exemplo, o tema desse paradoxo, a necessidade. Isso que ele trabalha ali na nossa lição 8. Já agora na lição 9 e na lição 10, ele vem trabalhar sobre a respeito da importância de haver um encadeamento das figuras para que elas possam dar sentido ao tema. Ele diz então que todas as figuras, que os temas, eles devem estar conectados entre si e serem coerentes. Aí então vamos ao exemplo que ele citou. Por exemplo, uma empresa de publicidade, ela precisa criar um comercial que associe uma determinada marca de refrigerante a jovens saudáveis. Aí ele cita que para fazer isso, ela poderia colocar, por exemplo, um jovem jogando tênis com as roupas ali adequadas, com roupas de ginástica mesmo, bem limpas, bem fitness, né? Em um lugar com sol, bem iluminado, de preferência próximo à natureza. Por quê? Porque tudo isso aqui está remetendo aos saudáveis. Está remetendo aos saudáveis. E aí, em determinado momento da propaganda, ele para ali de jogar um pouquinho, pega e vai beber um refrigerante. Vai beber um refrigerante. Todas as figuras trabalharam no mesmo sentido. Trabalharam no mesmo sentido sobre esse tema aqui, que foi o refrigerante associado a jovens saudáveis. Diferentemente do outro exemplo que ele colocou. Por exemplo, que a gente vai falar sobre praia. Nós vamos fazer um texto sobre praia.
Aí você vai discorrer sobre um tema sobre praia. Beleza. Aí você coloca lá no seu texto figuras relativas a uma bola de praia, ok. Aí você vai colocar o guarda-sol, colete salva-vidas, um caranguejo, brinquedos, chinelo, bote, um carinha de esqui na neve. Opa, peraí. Mas aí você vai colocar um carinha aqui esquiando em algo desse tipo? Óbvio que é um exemplo muito, assim, notável, né? Muito perceptível, mas é para entender que o texto ele precisa desse encadeamento. Ele precisa que os temas que você trabalhe estejam conectados entre si para gerar coerência. Então você tem que trabalhar todos os itens para ter a coerência. Um item fora disso, você vai estar prejudicando o seu texto, o texto que você está escrevendo. Ok? Isso foi trabalhado aí na lição 9 lá do livro, na lição 9 e 10. Na lição 11, ele vem trabalhar sobre a questão do lexo e do vocabulário, que eles podem indicar várias situações no texto, como, por exemplo, o local onde o texto está se passando ou a época que o texto está se passando. Por exemplo, ele cita como exemplos disso as gírias, os regionalismos, os jargões, os estrangeirismos, os arcaísmos, os neologismos. Dos exemplos que ele colocou foi, por exemplo, a utilização de jargões. Por exemplo, uma que é muito comum na área aqui do direito, o data venia. Se você colocar um personagem no seu texto falando esse tipo de coisa, provavelmente você vai ligá-lo a algo do direito ou a algo ali mais político, a uma imagem política. Esse exemplo ele não deu, né? Mas eu que sou aqui de Minas Gerais, é um exemplo que estou falando de concurso para Minas Gerais. Se você vê em algum texto alguém falando alguma coisa referente a isso, a um why, você vai saber que aquela pessoa está fazendo menção ali a Minas Gerais, por causa ali dos regionalismos, né? Então, dependendo de determinado jargão que foi empregado num texto, você sabe que aquele personagem trabalha com certas coisas, porque ele usou um jargão específico da medicina, ou ele usou um jargão militar. Aí você vai conseguir identificar que aquele personagem é militar só pelo modo como ele fala dentro do texto. É isso que ele quis dizer nessa lição 11. Na lição 12, ele trabalha aqui a ideia dos sentidos do texto. Ele começa a trabalhar sobre os sentidos do texto. Trabalha, por exemplo, que um texto ele pode ter vários sentidos e trabalhar a importância da reiteração e da redundância para você conseguir identificar qual é o verdadeiro significado do texto. Como assim? Esse tipo de questão é o tipo de questão que eu mais erro em provas de interpretação de texto. Que é aquele tipo de questão que o autor pergunta, o examinador pergunta sobre sobre o que o autor do texto quis falar. Aí ele coloca lá a alternativa A. Aí ele coloca a alternativa B, coloca a alternativa C, coloca a alternativa D. Aí quando você vai ver as alternativas, realmente todas as alternativas são citadas no texto. Aí é algo que te complica muito. É algo que complica, porque você, poxa, está me perguntando sobre o que o texto fala. Ah, o texto fala disso aqui. O texto realmente fala disso aqui também. Ah, não, o texto também fala sobre isso. O texto também fala sobre isso aqui. Então todas as respostas estão certas. Aí que o concurseiro lá na hora, quem está fazendo a prova, se complica todo, né? E eu me complico todo porque normalmente acontece isso aqui, ó. Você sabe que uma está completamente errada, você sabe que também que outra está completamente errada, e você vai ficar entre duas. Aí entre essas duas, você vai marcar a errada. É o que mais acontece, e eu já errei várias questões, isso me dá uma raiva, porque às vezes você erra uma questão dessa, você perde muita posição num concurso, e essa é a questão que diferenciaria quem está dentro e quem está fora da lista de aprovados.
E o autor, ele trabalha isso aqui nessa ideia de reiteração e de redundância. Para você saber qual era o principal tema, o que o autor realmente quis fazer naquele texto, sobre o que ele quis falar, você vai buscar isso aqui, a reiteração e a redundância. O que é isso? Você vai lá no primeiro parágrafo do texto e você viu que aqui ele falou sobre as alternativas A e sobre as alternativas C. No segundo, você viu ali que ele falou sobre as alternativas A e sobre a alternativa B. Aí você vai ver lá que no terceiro, ele começou falando sobre a D e depois falou um pouquinho sobre a A. Aí lá na quarta, você viu que ele fez uma conclusão lá falando sobre o que estava aqui na alternativa A. Então qual que seria a resposta? Você colocaria a resposta de acordo com uma reiteração e com a redundância, você conseguiria perceber que, embora houvesse outras possibilidades e ele realmente tenha falado de outras coisas, aquilo que prevaleceu no texto é a ideia principal dele, é o que ele quis falar, o que ele quis trabalhar no texto. Sobre isso, o livro não fala muito nisso, mas estudando interpretação de texto com professores, a gente vê a importância do último parágrafo, né? Que é onde o autor vai trazer ali a conclusão. Normalmente a conclusão está diretamente ligada ali ao tema, assim também como a tese, se for uma dissertação, lá nas primeiras afirmações do autor. Ok? Então, isso é importante a gente trabalhar, essa reiteração e essa redundância. Acho que facilita bastante ali as questões de prova, de correção. Beleza? A gente pode ir para a próxima lição agora. Dando continuidade à lição 13. Primeiro, um esclarecimento. Quando eu olho para cima, às vezes fica parecendo estranho na câmera, pelo que eu estou reparando aqui, mas é porque eu estou olhando em outra tela que está aqui em cima da webcam. Tá? Então eu estou ficando doido olhando para cima toda hora, não é isso, porque tem outra tela aqui em cima onde está os controles aqui da apresentação de slides. Tá? Então não reparem, por favor. Então, na lição 13, ele já vem trabalhar uma coisa que, para quem está estudando português aí já há algum tempo, com certeza já ouviu, que são os fatos ali que são os termos, os conceitos da denotação e da conotação. A dica que eu vejo todos os professores dando, e eu mesmo utilizo dessa dica para tentar guardar, é o D, né, de denotação, lembrar do D, dicionário. Do D de dicionário. Por quê? Porque a denotação é utilizada quando a palavra é usada no sentido literal dela, naquilo que ela foi, tipo, a palavra nasceu para designar tal coisa. Enquanto a conotação é o contrário. É um novo sentido sendo atribuído àquela palavra, não é o sentido de dicionário daquela palavra. O exemplo que o autor traz é a expressão cair do cavalo. Essa expressão pode ser utilizada literalmente, em caso de uma denotação. Uma pessoa estava andando de cavalo e em determinado momento aconteceu alguma coisa que ela caiu do cavalo. E ela pode ser utilizada também da forma conotativa, de, nossa, fulano estava tentando fazer tal coisa, mas não, ele caiu do cavalo. Já para passar uma ideia de que algo não deu certo. Que a pessoa estava tentando, estava caminhando num sentido, estava buscando algo, mas e ela caiu do cavalo, algo deu errado. Então esses são os sentidos aí do texto, com referência à denotação e à conotação. Ele também trabalha ali, paralelamente com isso, a questão da polissemia, que são os muitos sentidos que as palavras podem ter. Ele cita o exemplo da palavra linha. A depender do contexto, pode estar falando de uma linha de um time de futebol, pode estar falando de uma linha de costura, pode estar falando de uma linha do trem. Isso o que vai diferenciar vai ser o contexto no qual a palavra ou a expressão está sendo utilizada. Na lição 14, ele já começa a trabalhar em uma questão ainda sobre sentido, para falar sobre a metáfora, né, que é uma ali das figuras de linguagem. Em algumas provas, algumas bancas pegam pesado com essa questão ali das figuras de linguagem. E aqui ele traz, nessa lição 14, é a da metáfora.
que é você utilizar disso aqui, ó. Numa situação, por exemplo, em que várias pessoas, várias empresas estão derrubando árvores da cidade, alguém cita, eles estão destruindo os pulmões da cidade. Aí você vem, não, mas a cidade não tem pulmão, literalmente, né, falando. Ele usa isso dali como uma forma metafórica de falar. Usa ali os pulmões da cidade como se referindo a que os pulmões da cidade são as árvores. São as árvores. Então ele trabalha essa questão da metáfora ali na lição 14. Já na lição 15, ele trabalha ali algumas formas ali de... também algumas figuras de linguagem, algumas formas de se trabalhar o texto. Ele traz a antítese, que é entendida como elementos contrários e não simultâneos. O exemplo que ele cita. Isso aqui é uma certa e evidente, outra certa e dificultosa. Uma presente, outra futura. Ou seja, para a confecção dessa frase, isso faz parte de um texto maior que ele colocou lá, mas que eu acabei adaptando, ele faz uso de algumas contradições. Por exemplo, algo presente e o outro é futuro. Então você percebe que há essas contradições. Há essas, não contradição, há essas ideias diferentes, né? Essa oposição de ideias. No caso do oxímoro ou do paradoxo, é bem parecido com a antítese, só que no caso do paradoxo, eles são contrários e, além de ser contrários, eles acontecem ao mesmo tempo. No exemplo que ele citou, as máquinas são adoradas porque são belas. E mais para frente no texto, e as máquinas são odiadas porque são feias. Ou seja, nesse texto que ele trouxe de exemplo, ao mesmo tempo ele fala que as máquinas são adoradas, são belas, ele também fala que elas são odiadas e são feias, tudo ao mesmo tempo, ou seja, criando-se um paradoxo. A prosopopeia, ou personificação, um exemplo seria ali das estrelas dizem, é você atribuir a seres inanimados características humanas. Por exemplo, nós humanos dizemos, nós falamos, estrelas não falam, mas você atribui a elas essa qualidade para escrever o texto. Então você está fazendo uso disso daqui. E também da sinestesia, que aí já tem a ver com os sentidos. O exemplo disso, a luz tem cheiro. A luz não tem cheiro, mas no texto lá ele colocou essa expressão aqui. Você atribuiu o sentido. Você atribuiu um dos sentidos que nós temos a determinado objeto, a outro objeto. Ok? Então vamos agora para a lição 16. A lição 16, ele vem trabalhar dentro da narração a imagem do narrador. Ele começa diferenciando uma coisa que, quando você para pensar, é até que óbvia, só que quando ele falou não me pareceu tão óbvio assim, que é que o narrador é diferente do autor. Mas é a mesma pessoa que está contando a história. Mas na verdade a gente tem que pensar um pouco... Se você parar para pensar nisso aqui, você vai perceber que é óbvio isso aqui. Porque na verdade o autor, ele cria toda a história, inclusive o narrador. O próprio narrador da história é uma criação do autor. Então isso aqui são coisas diferentes, né? O narrador e o autor. O narrador, ele pode ser feito em terceira pessoa ou em primeira pessoa. No caso da terceira pessoa, a gente tem as hipóteses dele ser onisciente ou dele ser observador. Dele ser onisciente é a ideia daquele narrador que vê tudo, que inclusive consegue ler pensamentos dos personagens, saber o que o personagem estava pensando naquele momento. E no observador, o personagem não tem todo esse poder. Ele não consegue saber o que os outros estão pensando, o que está se passando em todos os momentos. Ele é como se fosse uma pessoa que está verificando uma situação e está descrevendo, e está narrando o que ele está vendo. No caso do narrador em primeira pessoa, nós temos ali que ele pode ser o personagem principal ou ele pode ser um personagem secundário na história, que é só ali um personagem que em primeira pessoa
está contando algo que ele viu. Não que aconteceu com ele, como seria o caso dele ser personagem principal, mas algo que ele viu. E ele também cita a possibilidade de quem está escrevendo o texto, do autor, ele projetar a imagem do leitor e dialogar com o leitor. Isso aqui eu acho muito comum em algumas obras de Machado de Assis, que ele comenta, por exemplo, ele está comentando determinada situação, aí ele fala, mas o caro leitor vai me entender que tal coisa é assim, mas o caro leitor, isso, aquilo. O autor ele está projetando a imagem do leitor e conversando com ele. Na lição 17, ele trabalha ali as questões temporais. Também aqui é uma matéria não só de interpretação de texto, né, mas também ali da parte da gramática, porque entra basicamente o passado, o presente e o futuro. E ele cita algumas situações que remetem a isso, principalmente numa narração. Por exemplo, ontem eu cheguei em casa. O ontem está definindo coisas que já se passaram. O também lá coisas do passado. Enquanto outras palavras utilizadas também denotam ali o presente. É o caso, por exemplo, do agora e do hoje. Assim também como algumas palavras vão fazer aqui o futuro. Por exemplo, logo, o amanhã também remetem ao futuro. E lembrando que um marco temporal pode ser em relação ao momento que eu estou falando ou em relação a um marco temporal. Por exemplo, tanto o passado, o presente e o futuro pode ser em relação a hoje, ou pode ser em relação a 10 anos atrás, quando determinado fato aconteceu. Por exemplo, 10 anos atrás o Brasil foi campeão. Aí você usa na frase, antes do Brasil ser campeão, ou seja, você está usando isso como marco temporal e está falando antes disso. 2 semanas depois do Brasil ter sido campeão, você está usando esse marco temporal e falando depois disso. Okay? Isso que ele quis dizer aqui nessa lição 17. Na lição 18 e 19, o autor vem trabalhar a questão da segmentação do texto, que nada mais é do que a divisão do texto. Por exemplo, essa imagem que eu coloquei no fundo aqui, né? A gente percebe que é como se fosse um mesmo local, só que dividido em formas diferentes. Ele cita que você pode fazer a divisão de um texto. Você pode observar essa divisão de texto por parágrafos. Só que ele cita também que nem sempre é confiável fazer essa divisão por parágrafos. Porque às vezes o autor ele pode falar sobre um mesmo item, um mesmo assunto, em mais de um parágrafo. Vamos supor que determinado tema é muito grande e ele falou o primeiro parágrafo sobre uma coisa, sobre o assunto A, aí sobre o assunto B era muito grande e ele falou o parágrafo 2 e o parágrafo 3 sobre o mesmo assunto. Ou ainda ele começou o quarto ainda começando a falar do B e depois mudou para o C. Ou seja, por isso ele fala que não é muito confiável você dividir, você está analisando um texto, você dividir os temas de acordo com os parágrafos. Embora muitas vezes acontece, eu mesmo se eu for escrever um texto eu vou dar preferência por fazer essa divisão bonitinha e certinha, mas nem sempre isso é possível. A segmentação do texto, ele coloca que ela pode acontecer de acordo com uma oposição temporal, que é quando usa certas palavras para diferenciar uma situação da outra. Por exemplo, o estou rindo define algo que está acontecendo nesse momento agora, que pode ser uma divisão, uma oposição com relação a outro momento do texto em que eu falava num outro momento. Por exemplo, o ontem choveu. Há essa posição aqui, essa contraposição do agora para o passado. Então há essa oposição. Outra situação, pode ser também feita uma oposição espacial, que é você citar, neste bar, aconteceu tal coisa, foi assim, foi assado. Naquele bar foi de outro jeito. Ou seja, isso é um lugar
que você estava falando sobre ele. E depois você fez uma oposição trabalhando com outro lugar. Fez uma oposição espacial. Uma oposição entre personagens. Ele cita o caso da história do Chapeuzinho Vermelho e o Lobo, que às vezes dá mais ênfase a um personagem, porque está falando mais dele, às vezes dá ênfase em outro personagem. Ele faz uma oposição entre os personagens. Às vezes está falando só de um, o tema, o foco é um. Enquanto ele fala de outro, o foco é outro. Então ele cria essa oposição para fazer a segmentação do texto. E oposições elas também podem ser temáticas. Você pode segmentar um texto ali de acordo com o tema. Por exemplo, no caso de um texto dissertativo, você pode conseguir diferenciá-lo verificando, numa primeira parte foi falado da análise da causa e depois foi feita uma análise das consequências. Você conseguiu fazer essa segmentação. Ou seja, isso aqui é basicamente ele trabalhando na análise de texto, da divisão do texto, como ele pode ser feito. E aqui ele estabeleceu alguns critérios para auxiliar nessa divisão. Os critérios temporais, espacial, de oposição de personagens e também das oposições de temas. Ok? Na lição 20 agora. Agora ele vai falar sobre argumentação, que eu já acho uma coisa muito mais útil para concurseiro, para quem está estudando aí para concurso, porque com a prova discursiva, querendo ou não, em algum momento, ainda que seja só uma questão aberta, você vai precisar falar sobre, você vai precisar discorrer sobre alguma coisa. A argumentação, ele a define como você levar o leitor a crer ou a fazer o que se propõe. Ou seja, você tem uma ideia, você quer fazer que o leitor ele acredite nessa ideia que você tem, você quer mudar a opinião dele a respeito de um determinado tema, aí você argumenta nesse sentido. Ele cita, então, alguns elementos ali da argumentação. Um dos elementos da argumentação, a unidade. Eu comentei lá da prova do Ministério Público, que eles citaram um livro, um dos assuntos que eles comentaram foi essa questão aqui, ó, do texto ter que ter unidade, da argumentação ter que ter unidade. O que é isso aqui? É a gente lembrado que a gente já viu em lições anteriores que o texto ele faz parte de um todo, ele é um único. Você está falando de um mesmo tema. O ideal é que você não fuja de temas, que você não se perca com temas. Mas também tomar cuidado para você não ser redundante. E isso é um dos meus defeitos como escritor, como redator de redação para concurso, que às vezes eu fico um pouco redundante. Eu fico com medo de extrapolar e acabo falando várias frases sobre a mesma coisa, para reforçar ali uma ideia. Então tem que tomar cuidado nós temos que tomar cuidado para isso, para não cair na redundância, de tentar deixar o texto único, com unidade, só que está falando aqui na mesma coisa, não está acrescentando nada de novo. Ele também fala a respeito do uso de argumentos de autoridade, que no caso é uma citação, por exemplo, você está falando sobre um tema, aí você fala, segundo fulano de tal, que é especialista no assunto, é assim, eu estou certo porque segundo fulano de tal, eu estou certo. Também a utilização de exemplos concretos, sempre bom utilizar exemplos, né? Isso também é dica aí para a redação, utilizar exemplos para que a pessoa consiga visualizar o que você está falando. E outra situação também que você pode utilizar na argumentação é a refutação de argumentos contrários. Não, eu estou certo, A está certo, porque B está errado e C está errado. B está errado por causa disso e disso, e C está errado por causa disso e disso. Ou seja, você refutou os argumentos que eram contrários ao seu. É também ali uma das formas de você utilizar na argumentação. Ok? Na lição 21, ele trata um pouquinho dos discursos, também é questão de gramática, mas ele trabalha ali na parte de interpretação de texto. Nós temos o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre, que é citado por ele no livro. No discurso direto, o verbo anuncia a fala e a gente tem os dois pontos e travessão, né? Fulano disse, dois pontos, de baixo, travessão.
Hoje é assim. Então, o discurso direto. No discurso indireto, ele é um discurso que não é literal. As coisas não são ditas do mesmo jeito que o personagem, a pessoa disse. O narrador ele usa as próprias palavras para dizer o que foi dito. Nesse tipo de construção, você utiliza-se muito do que e do se. Por exemplo, trazendo esse exemplo para cá. Ele disse isso. Tá. Você está fazendo ali um uso de um discurso indireto. Tá? Não tem o travessão, não tem os dois pontos, vai ser marcado principalmente por essas duas palavras aqui que vão trazer o que foi dito. E nós temos também o discurso indireto livre, que é quando há uma mescla ali daquilo que o narrador e o do personagem está falando. É mais difícil de você perceber isso, você vai perceber mais no contexto, mas não a utilização de verbos nem de conjunções, o que torna um pouco mais difícil perceber isso, mas dependendo ali do contexto fica mais claro, fica mais visível isso. Vamos então para a próxima lição. A lição 22, ele também vai trazer aqui algumas coisas referentes ao texto, alguns elementos, algumas formas ali, né, de você trabalhar o texto. Por exemplo, a utilização de ironia. Afirmou algo que queria negar. A pessoa foi irônica. Exemplo, havia uma criança fazendo muita bagunça em determinado lugar, aí você vira e fala para o pai ou para a mãe, para quem está tomando conta da criança ali, nossa, essa menina tem uma educação primorosa. Ou seja, pelo contexto, você percebe que não foi isso que a pessoa quis dizer, não é isso que ela quis dizer. Na verdade, ela quis dizer o contrário. Ela quis dizer, nossa, sua filha é muito mal educada, né? Mas sendo irônica, ela tem uma educação primorosa, no exemplo aqui que o autor colocou lá no texto. Litotes, isso aqui eu nunca tinha ouvido falar na vida, nem sei se é assim que se pronuncia, me desculpe se a pronúncia foi errada, mas ele coloca como dizer menos para significar mais. O exemplo que ele cita é esse aqui. A pessoa dizer, você não é nada bobo, ao invés de dizer, você é muito esperto. Então a gente sabe que realmente na prática você falar isso aqui, você quer dizer isso. Eu só não sabia que se chamava isso aqui, tá? Então você dizer menos para significar mais. Ao invés de falar você é muito esperto, você usa o bobo, você não é nada bobo. E assim, tem vários outros exemplos. A gente usa bastante isso aqui na prática, mas só o nome que às vezes a gente confunde um pouquinho ou não sabe. Talvez até já mudou esse nome aqui, e atualmente utilizam-se outros. Outra, a preterição. Você se contradiz no seu próprio discurso. Você nega o que se pretendia dizer. O exemplo que ele citou no livro foi o de um personagem que estava dizendo várias virtudes dele. Estava dizendo que ele era muito educado, que ele era muito estudioso, que ele era bonito, que era isso, que era aquilo. E no final ele termina dizendo: ah, mas eu não quero me elogiar. Ou seja, ele quis se elogiar, ele se elogiou, mas disse que não queria. Isso é o que ele coloca ali como a preterição. A reticência é você fazer o uso dos três pontinhos lá no final para deixar em aberto, né, o que se queria dizer, para deixar um significado aberto. Por exemplo, eu fui lá ontem. Eu fui lá ontem, mas aí você pode utilizar esse tipo para querer que a outra pessoa complemente o que você está falando, ou para deixar aberto, ou para, de acordo com o contexto, a pessoa entender o que aconteceu. E é a utilização desses três pontinhos aqui de reticência para deixar um significado aberto. O eufemismo.
você utiliza para atenuar expressões grosseiras ou chocantes. Por exemplo, a troca do cheirar mal ao invés de feder. Feder é uma expressão muito mais forte, né? Muito mais grosseira do que você falar cheirar mal. Ah, ele passou dessa para melhor, para não falar que a pessoa morreu. Então é o caso do eufemismo. Para finalizar essa parte, o caso das hipérboles, que é exagero no que se diz.